Olá a todos e a todas, Gustavo aqui, e hoje nós falaremos sobre aceleração, força e massa. Na história do movimento, nós vimos que Galileu ele conceituou a aceleração, só que ele não conseguiu relacionar com força e massa. Quem teve essa sacada genial foi Isaac Newton, e hoje nós tentaremos fazer o mesmo, buscar relações de preferência matemáticas, entre aceleração, força e massa, e tentar entender melhor como o movimento ele é causado na natureza. Então, a primeira pergunta que nós precisamos tentar responder é o que produz a aceleração. Porque quando falamos de primeira lei de Newton, quando falamos sobre Galileu, a gente conceituou matematicamente o que era a aceleração. Então nós falamos que a aceleração ela é a variação da velocidade de acordo com o tempo. E agora a gente tem que se perguntar o que causa isso. E Galileu não conseguiu responder. Mas nós podemos observar no dia a dia que o que causa a aceleração é uma força. Newton vai vir com essa ideia. Então, por exemplo, quando nós empurramos um bloco, igual esse aqui, numa superfície lisa, imagine que é uma superfície lisa, sem atrito, e quando nós empurramos esse bloco, ele tem uma aceleração. Ou quando chutamos uma bola, ela também tem uma aceleração. E se a gente ir empurrando cada vez mais forte esse bloco, ou chutando essa bola de forma cada vez mais forte, nós conseguiremos maiores acelerações. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a aceleração ela é proporcional à força. E esse símbolo matemático aqui, ele quer dizer proporcional a. Então, quando nós escrevemos essa expressão aqui, matemática, nós estamos querendo dizer exatamente isso. Se tiver uma aceleração grande, quer dizer que nesse corpo tem uma força grande. Ou o contrário, vice-versa. Se tem uma aceleração também pequena, vai ter uma força pequena. Ou se tem uma força média, vai ter uma aceleração média. Então aqui nós encontramos essa proporcionalidade. E aí agora nós queremos relacionar aí com a aceleração e a força, ainda a massa. Mas antes de continuar com essa relação, essa busca de relação, nós precisamos conceituar o que é massa em relação ao peso, né? Diferenciar, porque no dia a dia a gente pode acabar confundindo. Então nós podemos dizer que a massa é a quantidade de matéria em um corpo. E o peso é a força devido à gravidade. Então, se eu tenho 100 quilos e meu corpo não muda nada enquanto eu estou viajando pelo universo, se eu tenho 100 quilos na Terra, eu vou ter 100 quilos em Marte, eu vou ter 100 quilos em qualquer outro lugar do universo. Porque a quantidade de matéria no meu corpo ainda é a mesma. Eu estou inteiro, está tranquilo, tenho a mesma quantidade de matéria, a mesma massa. E a gravidade, se eu tenho 100 quilos na Terra, eu vou ter um peso de, por exemplo, considerando que a aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, eu tenho 1000 newtons na Terra. Já na Lua, eu vou ter um peso menor, porque a aceleração da gravidade na Lua é menor. Então, o peso é uma força, e a massa é algo muito mais fundamental, é a quantidade de matéria. E na primeira lei de Newton, a gente já tinha visto que a massa é a medida quantitativa da inércia. Então, por exemplo, quanto mais massa um corpo tiver, a gente sabe que ele vai ter mais inércia, vamos dizer, ele vai resistir mais à mudança de movimento. Então, no caso, a gente tinha falado de chutar uma bola, por exemplo. Tinha dado esse exemplo antes. Então, vamos tentar chutar, por exemplo, uma bigorna ou um caminhão, para ser mais radical ainda. Se eu chuto com a mesma força a bola de futebol e o caminhão ele não vai ter aceleração nenhuma. Já a bola, ela vai ir bem longe, vai fazer o gol com essa força. Então, quanto mais massa um corpo tem,
menor vai ser a aceleração dele em situações igual dessa, de um caminhão e de uma bola. Então nós podemos dizer, fazer outra relação, outra expressão de proporcionalidade, que a aceleração ela é proporcional ao inverso da massa. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, menor vai ser a aceleração que uma força produz nele. Então, como nesse exemplo, né, que é a mesma força na bola e no caminhão, que a gente chuta, e tem uma aceleração muito maior na bola e aceleração nenhuma no caminhão. Por quê? Porque a massa da bola é muito menor. Aí tem, como a massa da bola é muito menor, a aceleração vai ser menor, por causa dessa proporcionalidade inversa. Aí no caso do caminhão, maior massa, menor aceleração. Para não dizer nenhuma, né, que com o seu chute, provavelmente, né, qualquer chute humano não vai conseguir causar uma aceleração em um caminhão. E juntando essas informações, nós podemos enunciar aí uma expressão de proporcionalidade de que a aceleração ela é proporcional à força sobre a massa. Então, quanto mais força a gente aplica, maior vai ser a aceleração, e quanto maior a massa de um corpo, mais difícil vai ser aí ter uma aceleração grande nele. Então, isso é até do nosso cotidiano, nós podemos perceber essa proporcionalidade. Então, para título de exemplo aqui, a gente pode fazer, por exemplo, um bloco que tem uma massa m e a gente aplica uma força F nele. E aí ele vai ter uma aceleração A. E o que acontece quando nós duplicamos a força F nesse bloco? E ele tem a mesma massa. Então, como a aceleração é proporcional diretamente à força, nós teremos 2 vezes a aceleração. Mas, e se a gente pega esse bloco e nós duplicamos tanto a força quanto a massa dele? Então, ele vai ter a mesma aceleração que no primeiro exemplo, porque nós duplicamos a força que tem sobre esse objeto e também duplicamos, vamos dizer, a inércia dele, a capacidade dele de resistir a essa força. Então, duplicando essas 2 propriedades, a gente vai ter a 2 sobre 2, aí, vamos dizer assim, se fica mais fácil matematicamente, e teremos a mesma aceleração que no primeiro exemplo. E para finalizar, nós já falamos em outros vídeos que o peso é relacionado com a Terra atraindo o objeto e o objeto atraindo a Terra, isso que causa o peso, e a força normal é a força de compressão, né? Então quando a Terra atrai esse objeto, vamos dizer, ele está em cima de uma superfície, uma mesa, e aí quando a Terra atrai esse objeto vai comprimir os átomos da mesa, e os átomos da mesa vai comprimir os átomos do objeto, criando aí uma força de compressão, que é a normal, entre a mesa e o objeto. E agora nós podemos também aqui fazer, nesse mesmo objeto, nós temos tanto essa normal quanto o peso, já que esse objeto ele não está nem afundando, nem voando, quer dizer que a normal ela se equilibra com o peso. E também nós criamos aqui uma força, talvez empurrando com a mão, uma força F para um lado. E quando nós estamos em uma situação real, vai existir uma força contrária a esse movimento, que é a força de atrito. E aí, nesse momento, nós queremos conceituar essa força de atrito. A força de atrito é, então, por mais lisa que seja, em situações reais, uma superfície, por mais lisa que ela pareça, por exemplo, desenhamos aqui 2 blocos. Eles são aparentemente lisos, só que quando nós colocamos ele no microscópio, ele vai ter irregularidades, imperfeições. Então, quando nós movemos ou tentamos mover esse objeto, essas irregularidades, vamos dizer, elas vão entrar em contato e vão criar uma força contrária a esse movimento. E nós podemos diferenciar aí o atrito estático do dinâmico. Então podemos pensar, por exemplo, que quando um objeto está parado,
essas irregularidades, elas estão muito bem encaixadas, né? Vamos fazendo um desenho aqui, fica melhor. Elas estão, vamos dizer, muito bem encaixadas. Vamos imaginar dessa forma. E quando nós superamos esse encaixe, nós entramos em um atrito dinâmico, em que essas irregularidades vão estar aí se movendo uma em cima da outra, mas não encaixadas. Então, por isso que nós podemos pensar que o atrito estático ele é maior que o atrito dinâmico. Então, tirar um objeto que ele está parado ali daquela situação parado é mais difícil do que manter ele em movimento em situações reais. Porque o atrito dinâmico, por esse motivo aqui, vamos pensar, né, de encaixe das irregularidades, vai ser menor, né, esse encaixe, quando nós estivermos em movimento. E esse atrito entre superfícies sólidas, né, entre sólidos, ela não depende da velocidade, porque quando nós superamos esse atrito estático, um objeto que está a uma baixa velocidade, ele vai ter mais ou menos o mesmo atrito que um objeto que está em uma alta velocidade. Porque as superfícies ali vão ser as mesmas, as irregularidades praticamente as mesmas, então não vai depender da velocidade escalar, não vai depender do quão rápido um bloco está em relação ao outro. E também, falando em atrito entre sólidos, não vai depender da área de contato entre eles. E por que isso acontece? Isso é muito interessante, porque isso acontece, por exemplo, porque quando nós olhamos a superfície, né, a área superficial entre dois objetos, parece que eles estão totalmente em contato, mas não. Porque olhem aqui, nessa visão microscópica, eles se entram em contato entre pontos específicos das irregularidades, e não totalmente. Então, quando se diminui a área superficial de um objeto, nós aumentaremos a pressão desse objeto em relação à superfície que ele já estava, e aí essa pressão vai fazer com que essa área microscópica entre mais em contato ainda do que estava antes. Aí isso vai manter a força de atrito constante. E por isso que a área de contato microscópica é o que vai contar, e não a área que nós vemos a olho nu. Então, a situação de que quando nós diminuímos, vai aumentar a pressão, então vai aumentar a área de contato microscópica, e dessa forma, proporcionalmente, aí vai manter o atrito. E é isso que acontece aí, normalmente na situação real. E aí, isso não vai se aplicar, por exemplo, à força de atrito em fluidos. Então, por exemplo, quando você está num lamaçal, quando você está tentando correr dentro da água, quanto mais rápido você corre, mais atrito você sente, mais resistência a esse movimento você vai sentir. E por que isso é diferente dessa situação aqui do atrito entre sólidos? Porque imagine, por exemplo, um objeto caindo. Ele está movendo, né, por exemplo, no ar, que é um fluido também, igual a água que eu falei, que você tentou correr dentro da água. Quando um objeto está se movimentando dentro de um fluido, ele está jogando, ele tem que jogar, né, esse fluido para os lados para ele poder continuar seguindo em frente. Então, quanto mais rápido esse objeto está, mais fluido ele vai ter que jogar para os lados, e isso vai gerar uma resistência maior. Então, por exemplo, o objeto caindo, aí um paraquedista, quanto mais rápido ele estiver caindo, mais resistência do ar ele sofre. E também vai depender da área de contato superficial, diferentemente dos sólidos. Por quê? Por esse mesmo motivo. Porque se existe uma área de contato maior, mais fluido precisa ser movimentado, tirado do caminho, para esse objeto poder se mover. E aí isso gera uma resistência maior, quando se fala em resistência do ar. Então, por isso, vai depender da velocidade e da área de contato. Porque quanto mais veloz e quanto maior a área de contato, mais fluido você tem que tirar do caminho para poder se mover
e isso vai gerar mais resistência. E nós falaremos melhor dessa parte da força de resistência do ar no próximo vídeo, e sabendo das relações que a gente acabou de criar, no próximo vídeo também enunciaremos a segunda lei de Newton. Então, até mais e até o próximo vídeo.